Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, só para reforçar sobre a questão dos nobres vereadores que foram participar da Marcha dos Vereadores, senhora presidente Lúcia Nascimento, tinha sido feito por mim nesta casa um pedido para que os partidos menores participassem dessa discussão. Não podemos participar, eu acredito que foi elegido os 4 vereadores, representaram muito bem, mas nós tínhamos intenção de participar porque é importante que os partidos menores e também os vereadores ou candidatos ou pré-candidatos a vereadores menores com condição financeira menor possam colocar as suas opiniões e as divergências de posicionamento, porque nem sempre tudo que está dito aos nossos olhos e o que conseguimos enxergar nos demonstra o que está escrito ou posto por trás das coisas. Por exemplo, nessa reforma política, possivelmente vai ter que se mudar a Constituição, porque senão, vejamos, eu, vereador professor Júnior, sou adepto da ideia de que tenha que se ampliar a quantidade de vereadores nesse município. Utilizando esse pensamento, se for por distrito, nós teremos que dividir o município em 19 distritos. Aí teria uma lógica política para os bairros ou para os distritos que mais sofrem nesse município poder ter vez e voz aqui nesse espaço, nesse poder. E isso é importante ressaltar, porque essa proporcionalidade é constitucional. Ela está prevista em lei. E isso é ressaltado porque lá no Poder Legislativo Federal, na Câmara Federal, eles deverão estar discutindo isso de forma ampla. Mas nós menores, e com condições financeiras menores, quando eu digo porque tem um fundo partidário, não estou falando aqui do poder pessoal de cada vereador, de cada político, mas estou falando do poder financeiro que o fundo partidário proporciona, porque o cálculo é feito dentro de uma proporcionalidade lógica para os partidos maiores. Nós, menores, temos que sofrer as mínguas com as dificuldades. Então, eu queria ressaltar aqui que vai manter-se a constitucionalidade proporcional das cadeiras. Porque se eles proporem reforma diferente, eles estarão acabando com este país. Porque olhar para os menores é o que se vê quase toda semana ou todo dia na televisão. É raro um jornal, inclusive os jornais mais elitizados, os meios de comunicação, já falam todos os dias sobre protesto, que evitavam antes e hoje são obrigados, porque a revolta neste país é grande. Então, que se observe dentro da questão da proporcionalidade e que se amplie, sim, porque isso é uma briga deste poder que lá em cima, a nível federal, estão querendo tirar a autonomia dos municípios de discutir isso. É dado pela Constituição esse direito a nós. Então, eu ressalto aqui dentro da reforma que nós precisamos sim nos posicionar. E conclamo todos os partidos do município de Barcarena a reforçar essa discussão no município, porque essa reforma poderá ser sim altamente prejudicial aos partidos menores. E aí tem que ser dito claramente a todos. Claramente. Porque sim, a informação ela é importante quando ela chega ao ouvido de todos. A parte, vereador, concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, é só para ilustrar o seu pronunciamento, que eu li um dia desse nos jornais, que vereador distrital seria município a mais de 200 mil habitantes. Se isso acontecer, não vai nos atingir, né? Perfeito. Será Belém, no caso, né? Santarém, não sei se Santarém, Belém. Bom, mas outro ponto que eu quero lhe apartear é sobre número de vereadores desta casa. Que hoje, esta casa já era para ser 15 ou 17 vereadores. Mas a gente não sabe qual foi as forças maiores
que ficou em 13 vereadores, mas eu sou a favor de 17 vereadores e vou lutar por 17, porque Barcarena é o município que já merece ter 17 cadeiras nesta casa. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Iberê Miranda. Quando falo de 19 vereadores, nobre vereador, é porque na discussão da lei orgânica do município, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o nobre vereador Luiz Tavares, pela nova proposição e também inclusive esclarecido pelo nosso querido doutor William Penaforte, que existe uma reformulação que já proporcionaria a Barcarena, vereador Iberê Miranda, 19, até uma possibilidade de 21 vereadores. Como eu participei de várias mesas de negociação, nem tudo que você pede você alcança. Então, se tiver 25, eu pedirei 29, para ver se a gente consegue alcançar o máximo de pessoas dentro desse município, com aquilo que é do nosso poder, que é fiscalizar, encaminhar, inclusive de algumas questões que eu vejo o Padre Carlos colocar sobre a nossa realidade, e você esclarece sobre a questão das creches, que nós temos tentado fazer. O que não é tão fácil, né, vereador Iberê? Tem sido difícil para a gente, mas temos conseguido alguns avanços. Então, no primeiro momento, sobre essa reforma, eu acho importante que o vereador Tiago, o vereador Lauro trouxeram aqui de informação, mas reforçar algumas questões que precisam ser esclarecidas, porque a gente precisa ter entendimento maior. Agradeço por trazer a correção, vereador Iberê, sobre a questão distrital, que realmente é discutida nisso. Deveríamos discutir também a questão dos coeficientes, como é que vai se dar esse processo dentro do coeficiente, né? Mas manter a proporcionalidade daquilo que é constitucional. Agradecer aqui, presidente, ao senhor Michel, assessor parlamentar do deputado Nélio Costa, que veio discutir conosco e nos fez o convite à casa, também o gabinete do vereador, para participarmos da discussão sobre segurança pública no município de Barcarena, juntamente com o Conselho de Segurança. Acredito que os vereadores também tenham sido convidados, a casa também. E lá ele se colocou à disposição e pediu para que encaminhasse até o nosso gabinete para discutir a questão da segurança, já visto que este poder, presidente, estaria indo até a Assembleia Legislativa do Estado discutir os problemas de Barcarena do Estado. Então, como ele soube, então ele pediu para que viesse até nós para nos colocar à disposição também, para reforçar, juntamente, claro, com os deputados desse município, deputado Renato Ogawa, deputada Ana Cunha, e se colocou, assim como também, acredito que foi o deputado Sabino, que esteve no dia, né, lá conosco, e se colocou também à disposição para discussões dos outros problemas, além da Praia do Caripi. Nós tivemos lá nessa discussão. Então, ele se colocou à disposição, senhor presidente, já reforçar isso, deste poder, e inclusive disse que está disposto aí para uma discussão mais imediata sobre a questão da segurança do município. À vontade, vereador Tiago Rodrigues. Oi. Só para fazer uma pequena correção, até em respeito aos que nos acompanham aqui, o voto distrital, ele será aplicado não a municípios com mais de 200 mil habitantes, e sim a 200 mil eleitores. Correto? Perfeito, perfeito, vereador. Muito bom saber disso. E então deixar aqui os nossos agradecimentos ao Michel, que é assessor, e ao deputado que se colocou à disposição para discutir essas problemáticas de Barcarena lá na Assembleia Legislativa. Inclusive o gabinete dele ficou à disposição desse Poder Legislativo, senhor presidente. Bom, eu queria, em homenagem ao Dia do Trabalhador, que será dia 1º de maio agora, né? Então nesse período, né? E aí pedir aqui a licença dos partidos trabalhistas. Nós somos cristãos, mas a Bíblia diz que todo cristão e todo trabalhador é digno do seu salário, mas especificamente aí os partidos trabalhistas aqui da Câmara. Eu gostaria aqui de, primeiramente, dizer que nós temos esse compromisso, que é tentar trazer Barcarena para o foco trabalhista da necessidade de enganjar a mão de obra deste município nas empresas que estão tirando e levando a nossa riqueza e não deixando para o nosso povo. Então, no Dia do Trabalhador, acho que a gente pode criar uma frente para chegarmos até as empresas, esclarecermos a necessidade e abrir esse espaço, presidente,
para que elas venham também utilizar, esclarecer com slide, porque algumas, inclusive, já nos alcançaram para informar que elas têm tentado fazer isso, mas às vezes elas sentem que isso corre numa dificuldade porque sai da mão da governança delas, mas tem se colocado à disposição. E eu disse que eu não quero uma fala individual do professor Júnior, mas enquanto poder legislativo, que eles venham utilizar o espaço, e a gente está aberto para isso, mas colocar que no Dia do Trabalhador nós precisamos. E aí, em homenagem a isso, eu gostaria aqui de estender os parabéns à classe sindical deste município, que faz a luta de classes. E anteriormente teve o sindicato do Sindicomba, que esteve utilizando o espaço nessa casa para falar sobre essa questão da necessidade de empregar a mão de obra deste município. Nós não praticamos aqui a xenofobia, né, nem o bairrismo, mas é necessário que, se a riqueza está saindo daqui ou está usando o nosso meio portuário, que também seja mantido o retorno social aqui dentro do município. E aí, com isso, eu estendo aqui os parabéns ao Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do município, que parece que trilhou aí no caminho jurídico uma reformulação no Conselho Municipal de Saúde, e ontem tiveram aí um avanço nesse sentido, porque foi um pedido devido às questões dos direitos do trabalhador que estavam sendo questionados no período lá, e eles estão avançando. Então a gente já gostaria de deixar aqui a Francileide Belo os parabéns, e a sua assessoria jurídica também, que faz essa parte de forma contundente lá dentro do Sindicato da Saúde, estender os parabéns e dizer que eu acho que é importante, sim, quando há erros dentro de qualquer processo, que seja corrigido em tempo hábil, que o município de Barcarena quer isso. Então, a homenagem ao Dia do Trabalhador, aos sindicatos, que vai a representação dos direitos dos trabalhadores, especificamente hoje aos servidores da educação no Estado, aqui do município de Barcarena, que estão sofrendo, inclusive de forma esmagadora, porque na imprensa, o que se divulga, eu até pensei, eu disse, poxa, sinceridade, estava quase pedindo licença, viu, presidente, para sair do poder legislativo e voltar a ser professor do Estado, porque se é bem verdade o que se publica lá, a gente não pode nem discutir muito a questão do aumento para a gente, que às vezes dizem que é imoral, mas a gente está no mesmo patamar, sendo defensor de que o professor tem que ganhar o melhor salário nas funções profissionais desse país, porque todos passam pela educação. Mas eu não sei se é bem verdade aquilo. Pelo menos dentro de minha casa, onde tem uma servidora do Estado, isso não ocorre. Mas o que se divulga a nível de imprensa não é bem verdade. Então, me solidarizar aos sindicatos que fazem a luta de classe pelos trabalhadores. E aqui também ao Poder Legislativo, por sempre abrir esse espaço de forma democrática, presidente, a você, ao nobre presidente que esteve anteriormente, Paulo Alcântara também, que ouviu e teve os momentos para tentar alcançar resultados na classe trabalhista, mas dizer a todos vocês que dia 1º de maio é Dia do Trabalhador, nós deveríamos buscar algo mais plausível para Barcarena no sentido do trabalho. A gente passa, e não é difícil sentir sempre, como falou o nobre vereador Padre Carlos, termos que estar contribuindo às vezes com alimento, almoço de uma família, porque não está tendo emprego no município. Pessoal, isso dói. Quem passou fome sabe o quanto dói. Nós adultos, agora imagina uma criança de 3 anos de idade pedindo para o seu pai chorando, eu fico arrepiado. Porque quem passou fome sabe o quanto é difícil. Então vamos comemorar o Dia do Trabalhador lutando para que este município dê espaço para o seu trabalhador e para os seus munícipes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Francisco Júnior.